Então, essa capacitação é intitulada de IA e Cloud. Na verdade, poderia ter um outro título depois que eu fiquei pensando, né? Mas vamos seguir. Então, vou falar bastante de IA para vocês. Antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar brevemente. Então, eu me chamo Eduardo Weber, o pessoal me chama de Dudu. Aqui, geralmente, vou me apresentar porque eu acredito que boa parte de vocês nunca conversaram comigo ou não me conhecem. Eu tô na SPR desde janeiro de 2026, no time do Digital, mais especificamente ali na Performance, junto com o Fábio, junto com a Ju. E eu basicamente estou usando IA o dia inteiro, eu fico o dia inteiro na frente de ferramentas de IA. E eu também tô fazendo um bacharelado em inteligência artificial na faculdade, na Unicinos, a primeira turma, e também tô fazendo um MBA de transformação de negócios com IA. Então, por isso eu vim falar para vocês. Então, os objetivos dessa capacitação é compartilhar um pouco da minha experiência real de como que eu uso IA no meu dia a dia e abrir o horizonte de vocês, o que já é possível fazer com IA no ano de 2026, e eu acredito que vai ser muito além do que a maioria está esperando. Acho que boa parte de vocês não faz a menor ideia de algumas coisas que eu vou trazer aqui. E com isso, então, a ideia de mudar a mentalidade, de parar de enxergar a IA só como uma ferramenta, mas assim como uma nova forma de trabalhar. Então, a gente já teve outras capacitações de IA ali, que o pessoal ali da criação trouxeram como que estão usando IA para produzir vídeos e produzir imagens, mas aqui é um caminho bem diferente disso que eu vou trazer para vocês. Então, falar um pouquinho primeiro de dois casos de uso reais, tem dezenas, mas eu resolvi trazer esses dois como exemplos de coisas que a IA já faz para mim. Então, eu não uso a IA só para criar um texto, criar uma imagem, realmente coloco ela para executar tarefas reais no mundo real. E uma delas é emitir nota fiscal. Então, eu preciso emitir ali umas 3, 4 notas todo mês. E eu configurei o próprio Cloud para fazer isso para mim. Então, ele entra lá no site do governo, assume o controle do meu navegador e faz isso por mim. E depois está pronto, eu já tenho a nota fiscal emitida ali. Outra coisa que vai direto no meu dia a dia é a questão do tráfego pago. Então, eu praticamente não entro mais nas plataformas de Meta Ads, de Google Ads, porque eu configuro tudo no cloud para ele fazer as coisas para mim. Então, a gente tem os melhores modelos de IA, os mais inteligentes do mercado, analisando os dados e realmente ah, realizando ações ali nas plataformas para mim. Então, falar brevemente um pouquinho sobre a história recente da IA. Então, a IA já tem lá suas origens desde 1950 e pouco, mas foi em 2022 que teve esse boom que o ChatGPT surgiu, né? E em 2023 os modelos foram melhorando, foi todo mundo falando isso, criando esse hype. E em 2024 a gente teve o avanço da IA multimodal, ou seja, não só gerar texto, mas também gerar áudio, gerar vídeo, gerar imagem. E em 2025 a gente teve um movimento bem grande de incorporar IA em fluxos de trabalho de automação. Inclusive, eu fiz alguns fluxos disso para SPR aqui dos relatórios ali do Digital, e ficou bem bacana, tirando insights de IA junto nos relatórios mensais. Em 2026, o pessoal está falando que é o ano da IA agêntica, ou seja, a IA realmente sendo muito inteligente e se conectando ao mundo real para realizar ações. E é isso que eu vou trazer um pouco para vocês, desse movimento de 2026 que está rolando. Trazer isso em primeira mão aí para vocês. Então, eu vou trazer primeiro um mapa do uso da IA. Então, tentem se colocar aqui nesse mapa onde que vocês estão. Tá? Então, nível 1 seria basicamente só usar o chat GPT padrão, outras ferramentas de texto para texto ali. O nível 2 a gente já começa a ter um pouco mais de entendimento de como fazer prompts melhores, extrair mais da IA. E também começar a gerar outras coisas além de só texto, gerar áudio, gerar vídeo, gerar imagem. No nível 3 a gente tem, então, uma estrutura um pouco melhor, consegue usar uns GPTs personalizados, consegue usar skills dentro do cloud, consegue ter recursos que facilitam mais o nosso trabalho. No nível 4, então, é quando a IA realmente começa a executar tarefas reais, ela começa a fazer tarefas reais, como eu falei ali, de emitir nota fiscal, de Meta Ads, de Google Ads. E ela consegue fazer isso através de acesso ao computador, acesso ao navegador, acesso à internet e ferramentas externas. E no nível 5, que é o nível que eu me considero que eu estou, é uma orquestração de múltiplos agentes do nível 4. Então,
Eu vou falar isso mais especificamente depois, mas é vários agentes específicos para realizar alguma coisa específica, trabalhando em conjunto. Então, o que muda do nível 1 do 3, 1 ao 3 para o nível 4 e 5, é que no nível 1 ao 3 a IA ela responde, seja em texto, imagem, vídeo, áudio, e ela é enxergada como um ajudante para o nosso trabalho. Já no nível 4 e 5, a gente coloca a IA para executar tarefas reais no mundo real. Então, no nível 4 e 5, eu prefiro enxergar a IA como um funcionário mesmo, do que como um ajudante apenas. Então, eu peço uma coisa para ela e ela entrega um resultado pronto se ela tiver as ferramentas. Então, como que isso acontece, destrinchando um pouco mais? No nível 1 a 3, a gente faz um pedido, a IA vai interpretar e vai gerar uma resposta. E eu que vou executar do meu lado. Então, se eu pedir ajuda para configurar alguma coisa, pedir um tutorial para como fazer tal coisa, a IA vai me dizer como fazer. Mas eu que tenho que ir lá e realmente fazer. Já se ela tiver as ferramentas, no nível 4 e 5 ela já consegue executar, não só me passar o passo a passo. Então, no nível 4 e 5 é mais não só fazer um pedido, mas definir um objetivo junto com a IA. Ela mesma vai criar um plano, então ela vai criar uma lista de tarefas, vai fazer um raciocínio bem mais longo para fazer as coisas, e às vezes você tem lista de tarefas que ela queria que tá 20, 30 tarefas, ela vai fazendo uma depois da outra, realmente executando tarefas no mundo real, usando ferramentas, então, e daí ela vai executar as ações e entregar um resultado pronto. Então, aqui eu trouxe algumas ferramentas que a IA já pode se conectar. Então, por exemplo, Notion, todo o Google Workspace, WhatsApp, enfim, dá para conectar ela em CRMs, no Metas Google Ads, como que eu falei. Então, a gente consegue, hoje em dia, já conectar a IA em várias ferramentas que possuem APIs, que a gente consegue fazer com que ela trabalhe nessas ferramentas. E aqui trazendo um pouco sobre como utilizar isso tudo que eu falei. Imagino que o que está do lado esquerdo aqui esteja mais no dia a dia de vocês. Então, utilizar um Gemini, o Claude, o GPT, o Perplexity. Isso aí são ferramentas que seriam do nível 1 até o nível 3. Já para usar no nível 4, a gente tem que sair um pouco dessas ferramentas ali. A gente tem que ir para um Manus, a gente tem que ir para um Cloud Cowork. O Cloud Cowork, ele vai começar a aparecer se vocês pagarem o plano do Cloud. A partir do de $20 ali já vai aparecer. E para usar no nível 5, a gente tem que utilizar ferramentas que são mais voltadas para código, mas a gente consegue fazer muito mais do que só código com elas. E as duas maiores do mercado são o Cloud Code e o Codex. O Cloud Code da Anthropic, do Cloud, e o Codex da OpenAI, junto com o GPT, que está junto na assinatura do GPT. E eu basicamente passo o dia inteiro na frente do Cloud Code. Eu assino as duas ferramentas. Então, só antes da gente seguir, eu vou fazer um breve parênteses explicando o que é um agente de IA, que eu já falei um pouco disso, mas talvez tenha ficado um pouco confuso, então vou dar essa clareza. É basicamente uma IA que foi pré-configurada para executar uma tarefa específica e ela vai assumir uma persona para fazer isso. Por exemplo, se ela vai desenvolver um código, eu vou dizer para ela agir como um engenheiro de software sênior com 20 anos de experiência. Isso seria ela incorporar essa persona, tá? Então, é um conjunto de instruções, a persona que eu dou para ela, o contexto e as ferramentas. E assim a gente pode enxergar um agente já como um funcionário específico, não um generalista, mas consegue executar uma tarefa e tem domínio sobre aquela tarefa. E aqui eu falei do terminal, tá? Que são as ferramentas ali do Cloud Code e do Codex. O terminal é aquela telinha preta, todo mundo morre de medo dela, que geralmente são só os programadores que usam, mas a IA recebe muitos poderes quando a gente consegue usar ela no terminal, que ela consegue realizar diversas ações, e ela domina todo o código do terminal, a gente consegue fazer bastante coisas com ela. Por isso que as ferramentas do Cloud Code e do Codex são usadas no terminal. Então, aqui eu vou dar um exemplo para não ficar tudo só na teoria, só no abstrato, de uma orquestração de vários agentes que saiu no nível 5, que eu fiz. Vocês vão achar engraçado isso aqui. E eu queria clonar a mente do Elon Musk. E eu realmente fiz isso. Tá? Então eu fiquei com isso na minha cabeça. Será que eu consigo clonar a mente de alguma pessoa? Será que eu consigo conversar com essa pessoa, colocar uma IA, treinar ela para pensar e responder como qualquer pessoa, com uma personalidade pública? Então eu tinha esse objetivo claro. E eu pesquisei pessoas que já tinham feito algo parecido com isso, achei algumas coisas e fui conversar com o Claudio sobre isso. Então, depois de 2 semanas desenvolvendo, isso aqui são 7 agentes de IA, tá? Basicamente, eu chamo o primeiro agente de IA e eu digo, eu quero clonar a mente do fulano de tal. E daí ele vai seguir esse fluxo de trabalho que eu configurei ele para fazer.
Então, o primeiro ele vai coletar mais de 200 fontes públicas sobre aquela pessoa e vai chamar vários subagentes dentro dele, que vão ser como se fossem os funcionários desse agente, e então vai coletar ali fontes da web, do YouTube, Twitter, podcasts, enfim, um monte de coisa. Depois, o próximo agente vai extrair coisas relevantes disso. Os próximos agentes vão fazer todo um processo que eu nem sei explicar direito o que que é, mas dá certo, que é inferência, mapeamento de processo de frameworks mentais. Depois vai criar o perfil da pessoa, vai linkar com testes de psicologia, e o agente 7 ali, por último, vai fazer uma revisão e entrar em looping para garantir que esteja tudo funcionando. Então, se o agente 3, por exemplo, faltou ele fazer alguma coisa, o agente 7 ele vai voltar para o agente 3 e vai dizer, tu não fez tal coisa, faça de novo. Daí ele vai continuar o fluxo. Assim, a gente tem esse gauge de que tudo vai funcionar. Isso eu demorei umas 2 semanas para desenvolver, mas agora eu consigo ter o clone de basicamente qualquer pessoa feito. E eu já clonei mais de 50 mentes, inclusive criei algumas coisas e seria interessante até ter uma outra capacitação só para isso. Não vou entrar muito nisso por causa do tempo. E aqui é um exemplo, então, de como que ficou o clone aqui. Eu coloquei uma interface para visualizar os testes psicológicos dele dentro, dentro de um software que eu fiz para mim mesmo. E só para não ficar na teoria, eu botei aqui, fiz a mesma pergunta, o mesmo prompt para o meu clone do Elon Musk e para o Cloud convencional. Então, o prompt que eu mandei é: tem uma ideia de produto com IA, como você decidiria se vale a pena construir ou abandonar? Então, até 100 palavras para não ficar um negócio gigante. E daí, eu pelo menos gostei, realmente parece muito com o Musk, ele usa uns frameworks dele. Então, ele falou de problema civilizacional. Ele falou, ele foi mais agressivo nessa resposta dele. É realmente o jeito dele, se vocês olharem entrevistas dele, ele é realmente assim mesmo, com todo mundo. E o Cloud, ele foi bem generalista mesmo. Então, na minha concepção, o clone está funcionando super bem. E eu tô bem feliz com o meu clone do Elon Musk. Então, aqui dando um outro exemplo que esteja mais no dia a dia da agência. Então, se eu quero, por exemplo, criar uma landing page, tá? Então eu vou configurar agentes para fazer isso num fluxo de trabalho. Eu vou chamar um agente mestre e dizer para ele o que eu quero fazer. Ele vai chamar um agente, que seria aquele agente 1 ali, que vai fazer um brainstorming, um briefing, vai me perguntar um monte de coisa do que eu quero fazer. Com base nisso, quando ele finalizar, ele vai passar tudo isso para o agente 2, que vai fazer um documento mestre para isso. E depois ele vai passar isso para a gente 3, que vai fazer uma pesquisa de mercado, referência, ver o que os concorrentes estão fazendo. O agente 4, a partir de tudo isso que já foi gerado pelos 3 agentes antes, vai fazer a cópia, os textos da landing page. E depois o agente 5, ele vai ser específico para design. Ele vai planejar o design da página. E por fim, só agora que a gente vai realmente construir a landing page. O próximo agente vai construir a landing page, depois de já ter feito todo esse trabalho que vários agentes antes fizeram. E depois a gente ainda pode entrar em looping com um agente, um último ali que vai fazer análises, vai fazer melhorias e ajustes. Tá, e depois, talvez vocês estejam se perguntando por que a gente não faz isso com uma IA normal, ou chama um único agente de IA para fazer isso. É como se a gente tivesse vários funcionários na empresa, né? A gente mandasse um funcionário fazer tudo. Não, aqui é a mesma coisa, cada um tem a sua função específica. Então, a gente consegue extrair o máximo da IA se a gente pré-configurar um agente de IA para resolver, para fazer cada coisa e colocar cada agente de IA para fazer fazer o seu trabalho com a saída do trabalho do agente anterior. E isso melhora muito o resultado. Por isso que a gente consegue ter resultados bem legais com essa orquestração de agentes. Então, como que a mágica acontece? Isso aqui que não me deixa dormir à noite, às vezes. É basicamente a gente consegue juntar várias coisas. Então, a gente pega os melhores modelos do mercado, que são atualmente o Opus 4.8 e GPT 5.5 da Anthropic e do Cloud e do Chat GPT. A gente consegue dar acesso a eles a ferramentas, APIs, acesso ao computador e ao terminal, acesso à internet e embarcar um contexto específico neles. E por isso a gente consegue deixar um agente super inteligente, mais inteligente que qualquer ser humano no planeta, especializado para realizar uma tarefa. E por isso a gente consegue ter resultados tão bacanas.
Então aqui eu coloquei um print de um stories meu, ahn, que eu tava com. Eu me peguei nesse momento e eu tava com 7 Cloud Codes abertos ao mesmo tempo, 7 agentes diferentes trabalhando para mim. E espero que algum dia vocês fiquem tão maluquinhos que nem eu de conseguir fazer algo nesse ponto também, porque eu tava com 7 coisas funcionando ao mesmo tempo que eu não fazendo um negócio diferente, conectando ferramentas diferentes, e eu pensei, bah, que negócio louco que tá acontecendo, que momento da humanidade a gente tá vivendo, que a gente consegue ter um poder tão grande nas nossas mãos. Então aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês, que a partir de tudo isso que eu trouxe, a gente tem que falar de AI first, tá? O que que é AI first? É pensar nos seus processos, no seu dia a dia, com IA primeiro. Então, ao invés de só executar tudo com IA, a gente para antes de cada tarefa e começa a se perguntar: será que a gente consegue fazer isso com IA? E fica essa reflexão. Com isso, tem especialistas que dizem que não se assuste com o número, é isso mesmo. De 50 a 70% de toda tarefa feita na frente do computador, com a tecnologia de hoje, com tudo isso que eu trouxe para vocês, já podem ser automatizadas totalmente ou parcialmente com IA. Então, isso não é mais ficção científica, é como a tecnologia de 2026, se bem aplicada, consegue fazer. Tá, então agora vocês podem ou estar achando isso complicado demais, ou vocês estão achando isso incrível, ou não estão entendendo nada, tá? Mas se vocês estão achando complicado, eu vou dizer para vocês que vocês não precisam saber programar, até porque eu não sei programar, por mais que eu esteja indo para a área tech, eu não sei programar. Então, o como, a parte técnica, a gente vai delegar para a IA, basicamente isso. Então eu vou definir, preciso fazer isso. A IA vai achar meios de fazer isso. Eu só vou ir ditando o caminho que ela tem que fazer. Então ela vai planejar, ela vai criar. Se ela precisar criar código para fazer alguma coisa, ela vai criar. Ela mesmo testa os resultados dela e ela se corrige. Só que a gente tem que ter o objetivo muito claro. Então, é como colocar uma rédea num cavalo para a gente andar. A IA é muito poderosa, mas a gente tem que estar sempre guiando ela para ela fazer o que que a gente quer que ela faça. E a gente, como ser humano, a gente tem que ter o que das coisas e o porquê bem definidos, justamente para poder guiar a IA. Então, a gente ainda tem que ter a clareza, a direção, e a decisão, definir prioridades. E, como eu disse, não precisamos entender a parte técnica, a gente deixa isso com a IA, a gente tem que guiar a IA para fazer o que a gente quer que ela faça, que ela provavelmente vai conseguir fazer o que a gente quiser com a tecnologia de hoje. Mas nem tudo são flores, eu tenho que falar um pouquinho de limitações reais antes da gente seguir. Então, ali do Clone Mind, ali da clone do Elon Musk que eu falei, todo aquele fluxo de 7 agentes que eu mostrei para vocês, eu demorei 2 semanas para desenvolver até que ele ficou do jeito que eu queria fazer. Então, tem esse tempo de desenvolvimento, de testes, e não é, como são vários agentes, eu tenho que configurar cada agente para fazer cada coisa. Ah, claro, junto com a IA, mas demorou um pouco para fazer isso. Vale a pena que agora eu consigo fazer qualquer coisa com isso, mas demorou essa parte inicial. Tem sistemas fechados que não possuem API, como eu até estava falando com a Gi, esses dias ela perguntou se o Publi tinha integração para a gente usar com a IA, e eu pesquisei e vi que o Publi não tem integração, então sistemas que não têm APIs dificultam a gente colocar um agente de IA para mexer no Publi, fazer alguma coisa no Publi, por exemplo. Fica difícil essa integração. Uma das coisas que eu acho importante colocar aqui também é que eu penso que tem tarefas que, mesmo que 70% pode ser automatizado, mas tem coisas que não valem a pena ser totalmente automatizadas, pelo menos. Eu acredito que a produção de conteúdo, é o que a gente faz muito aqui na agência, é uma delas. Então, eu acho ruim a gente automatizar todo o processo de criação de conteúdo com IA. Eu já testei várias coisas para mim, de forma pessoal. Eu vi que não fica legal, conteúdo totalmente feito por IA. Imagino que vocês devam ter a mesma opinião que eu. Então, o toque humano, essa criatividade genuína nossa, ainda vai ser muito importante. E também processos extremamente complexos. É difícil a gente colocar uma IA para fazer eles sem antes ter os processos bem mapeados e eles padronizados. Vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E também tudo possui alguns custos, né? Então, tem custos de tokens para fazer algumas automações, alguns sistemas rodarem. Isso tem que ser considerado junto no planejamento de automatizar alguma coisa com IA. Então, nesse slide aqui, eu vou trazer que o maior gargalo
nesse mundo de tudo que eu falei, é o ser humano, não é a IA, porque a IA ela consegue fazer as coisas com a tecnologia de hoje. O problema é que a gente muitas vezes não sabe por onde começar, não sabe o que que a gente pode automatizar. Imagino que até 30 minutos atrás vocês não sabiam de quase nada do que eu falei aqui. Então, como é que a gente vai automatizar alguma coisa? Como é que a gente vai usar esse poder que está nas nossas mãos se a gente não conhece isso? A gente nunca ouviu falar sobre isso. Então, por isso eu estou falando que o maior gargalo é o ser humano. E justamente também tem a questão da falta de processos mapeados. A gente não consegue automatizar o que não está claro e nem padronizado. A gente tem que primeiro mapear e padronizar os processos para daí sim pensar em colocar IA neles. E daí ali eu falei que eu demorei 2 semanas para fazer o Clone Mind ali, né, do Elon Musk. Mas eu acredito que é algo que vale muito a pena fazer, mesmo que depois, mesmo que agora a gente leve mais tempo para fazer, porque o esforço que a gente tiver agora vai, nos economizar tempo e dar muito resultado depois. Então, eu acho que vale muito a pena a gente fazer um movimento agora de mapear os processos, ver o que que a gente consegue automatizar e operar, então, com a IA no centro. Tem um exemplo que eu vou trazer aqui de um dos meus clientes que eu fiz um projeto para eles. Eles tinham uma tarefa que todo mês 2 pessoas do time passavam 2 dias fazendo. Então, 16 horas, teria 32 horas do time. Eu ensinei eles a usar o Cloud e configurei o Cloud para fazer. E essa tarefa agora está sendo feita por 8 minutos no Cloud. E ele usa uns 6, 7 reais em APIs para fazer isso. Então, olha o tempo que talvez eu gastei umas 2, 3 horas para fazer isso tudo e agora a gente consegue todo mês ter essa economia de tempo. Então, aqui a questão dos processos, né? Que até eu estou conversando bastante com a Gi para a gente organizar isso melhor, né? Ela, imagino que está falando bastante com vocês de mapeamento de processos, né? E justamente para a gente mapear os processos da agência e ver como que a gente consegue documentar isso, padronizar isso e futuramente colocar IA nisso também, né? Então, um processo, aqui um exemplo de um processo de 15 passos, tá? Então, bem, a gente vai ver que talvez esse processo, todos os verdinhos ali, a gente consegue botar uma IA para fazer de forma total, e nos amarelinhos a IA faz uma parte apenas. Mas isso já ajuda bastante em todo esse processo. E imagino que alguns de vocês devem ter ficado com medo quando eu disse que 50 a 70% das tarefas já podem ser feitas com IA. Ah, então eu vou perder o meu emprego, a IA vai fazer tudo? Calma, não é bem assim, tá? A gente está no começo dessa tecnologia, desse mercado de que está tudo mudando, a IA está mudando o tempo todo, mas eu acredito que a IA está aqui para nos ajudar com essas tarefas repetitivas, a fazer algumas automações para a gente, mas que isso vai potencializar a gente como ser humano e vai nos ajudar a ter mais tempo para fazer apenas o que o ser humano pode fazer, como pensar de forma estratégica, pensar de forma crítica, mapear os processos, ter o contato humano, gerir equipe, tá? Isso, ele que eu falei a questão de produzir conteúdo ali também, e também coloquei ali estudar sobre IA, porque eu acho que todo mundo deveria estudar pelo menos um pouquinho sobre IA para entender o que que a gente já pode fazer. E eu coloquei essa frase ali embaixo que eu gosto muito, que é utilizar o artificial para viver o natural. Que é justamente isso, a gente usar a IA para nos ajudar no nosso dia a dia, para que a gente possa fazer as coisas que só nós humanos podemos fazer, e o que a máquina pode fazer, a gente delega para a máquina. E aqui eu vou trazer uma analogia, já se encaminhando para o fim, de que cada vez a gente vai ser orquestradores de IA. É um movimento que está começando agora, em 2026, vai se alastrar nos próximos anos. Eu estou trazendo isso em primeira mão aí para vocês. Então, na analogia de uma orquestra, né? O maestro ele não produz nenhum som, ele não toca nenhum instrumento, mas ele orquestra todos os músicos. E sem o maestro nada vai acontecer. E da mesma forma, a gente vai ter que saber, no futuro, como utilizar a IA, quais agentes a gente chama, quando chamar cada um, como configurar esses agentes, com qual objetivo, colocando a rédea nos agentes para eles fazerem o que a gente quer que eles façam. Então, nós somos os maestros e os agentes seriam os músicos, que cada um específico no seu instrumento, executando a sua parte. Tá? Então, o poder da IA está aqui na nossa frente e a gente tem que aprender a como entender melhor isso e usar isso com sabedoria. Então, eu espero que nessa capacitação eu tenha ampliado um pouco os horizontes de vocês, o que a gente já pode fazer com IA, tenha despertado a curiosidade.
E que vocês pensem, então, aí nas próximas semanas, meses, em tarefas do dia a dia de vocês, em processos que vocês acham que podem ser feitos de forma total ou de forma parcial com IA. Espero que vocês saiam daqui com mais dúvidas do que com certezas, porque é realmente isso que está movendo o mundo hoje. E eu me coloco à disposição, então, se vocês quiserem conversar sobre isso, até fazer uma próxima capacitação sobre IA, me coloco à disposição e tirar dúvidas, tá? E aqui eu coloquei meu LinkedIn e meu Instagram também, que eu estou postando bastante coisa sobre IA lá também. Então, obrigado pela atenção de vocês, e é isso que eu tinha para trazer.